Oi, gente! Como vocês estão? Olha, eu passando aqui mais uma vez, mais uma semana, para poder falar com vocês um pouquinho sobre For, né? Por trás da história. Quanta história tem? Eu acho que se a gente fosse fazer uma história dos bastidores de For, com certeza daria mais temporadas do que as que estão no ar. Né, tem muita história para contar. Claro que tem história que a gente não pode contar, né? Tem nomes que a gente não pode citar, mas assim, foi um momento muito bacana, né? E agora a gente vai começar a falar da segunda temporada. E assim, eu sou suspeito para falar porque a segunda temporada é a temporada que eu mais gostei de fazer. Para mim, assim, se eu for linkar, né? Tipo, colocar assim, da melhor para pior, a segunda vai ser em primeiro lugar, porque eu amei fazer. A gente tava com muita vontade, a gente achava que a gente já sabia fazer tudo. E a gente tava com muito gás, muita energia para poder fazer, e vindo do sucesso que foi a primeira temporada. Né? A gente começou a gravar a segunda temporada logo depois. O que acontece? Assim, eu comecei a escrever a segunda temporada, esboçar, né, pensar, imaginar o que eu queria escrever, enquanto a primeira estava sendo feita. Mas eu não cheguei a roteirizar, né, eu deixei e tal. Quando eu tava lá pelo episódio 6 e tal, eu comecei a ver a força do Ian com o Hermes, a torcida que tinha pelo Ian com o jogador, a aceitação daquele casal tão improvável, o lance do Rafael que estava sendo aceito e que tinha a família que estava contra. Quantos filhos não foram postos para fora pelos pais, ou pelo pai, pela mãe, ou por algum parente que não aceitam a sua condição. Então, assim, a série tinha se tornado algo que eu não imaginava. E aí eu falei, acho que vale a pena, né? Acho que vale. Se a gente terminasse na primeira, já tava ótimo. Mas aí eu comecei a pensar na segunda temporada, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então fiquem com a gente até o final, que a gente vai falar sobre bastidores, curiosidades e sobre muita coisa bacana e importante que ainda tá aqui, e principalmente aqui, da segunda temporada. Vem com a gente! Então, a segunda temporada, ela começou, né, eu comecei a escrever, antes eu tive uma conversa com a galera, quem quer ficar, porque a gente não podia obrigar, não tinha como a gente botar uma arma na cabeça e falar, você vai ter que fazer. E aí, eu primeiro conversei com o Felipe, e o Felipe achou, não, tem que ter, vamos. E aí eu comecei, aí conversei com os meninos, chamavam um no cantinho, ó, tô querendo, vambora, tal. Perguntei o Arthur, porque até então, falei, se o Arthur não tiver, meu Deus, o que eu vou fazer com o Ian? E tal. E aí, eu comecei a escrever, a roteirizar os episódios. E desde o início eu já imaginava, vai ter que ser um pouco maior. Então eu pensava assim, vou fazer 10 episódios, né? Se você me perguntar, eu não lembro quantos episódios teve a segunda temporada. Não sei se foi 15, 12, eu não lembro. Não lembro assim, eu acho que eu sei que a última teve 25, quer dizer, também acho que eu sei, mas enfim. Então eu não vou falar pra mim não dar informação errada. Mas assim, eu já sabia que não teriam 7, 6 episódios como eles queriam que fosse a primeira. E comecei a escrever e tal. E antes da gente começar a gravar, a gente foi conversar com o Kais, né? Que até então a gente também não pode deixar de falar que o sucesso veio porque a gente colocou no Kais, e o Kais tinha um público muito fiel e tal. Só que aí o Kais fez uma proposta muito indecente pra gente, assim. Eles queriam um valor exorbitante pra colocar lá. E eu falei, vamos colocar, a gente vai correr atrás desse valor. E a gente não tá falando de 5 mil, de 1.000, não, a gente tá falando de bastante dinheiro. E eu falei, vamos tentar, vamos ver e tal, né? A gente não ganhou R$1 pela série ter ficado no Kais. Eu lembro que o que eles falavam é, o nosso canal não monetiza. Eu falei, hã? Mas claro, depois a gente foi descobrir que monetizava e que a gente que não... Enfim, mas isso também não vem ao caso. A pauta não é o Kais, a pauta somos nós e For. E aí, o Felipe sempre foi muito mais sensato do que eu, né? Pra variar. Graças a Deus, eu acho que é por isso que dá certo, porque eu sou a loucura e o Felipe é o pé no chão. Então, quando ele vê que eu tô flutuando, ele puxa aqui o balão e fala, volta, peste, e tal. Então, o Felipe me segura mais, graças a Deus, porque se deixar eu vou e não voltava nunca mais. E aí,
o Felipe me chamou e falou, cara, não, a gente não pode pagar isso, a gente não tem esse valor. E, tipo, a gente ainda vai gastar pra poder gravar. Já que você tá escrevendo mais episódios, já que, tipo, a gente já viu, a gente vai ter que investir um pouco mais, a gente tá investindo do nosso. Cara, por que a gente não monta o nosso canal? E aí eu falei, hã? Como assim? Ele poxa, a gente fez o trabalho todo e colocou no canal deles. Vamos fazer o trabalho todo e vamos colocar no nosso canal. E ali, aquele jabretezinho que ele botou na minha cabeça começou a trabalhar. E quando a gente fez uma reunião, eu, ele e o Aleixo, já veio com o nome Grupo Fundição. E eu falei, a gente pode agregar o grupo de teatro que eu tenho no Espírito Santo, com as animações. Vamos fazer um grupo mesmo e tal, e tudo mais. E aí a gente começou, inclusive o Felipe, o Aleixo, o Arthur, na época o Ezequiel, que fez o Oswaldinho, eles todos viajavam comigo para fazer teatro. Fizemos altas loucuras no teatro, ficamos todo mundo na mesma casa. Vocês não têm noção, gente. Não era uma casa, era um castelo assombrado da Cuca, a Gruta da Cuca que a gente ficou, mas assim, mais uma vez eu falo, a gente era feliz e sabia, porque diante de todas as dificuldades, a gente ria, a gente se divertia. O Felipe tava ainda editando episódios da primeira para botar no ar, né, nessa época, e foi maravilhoso. E aí eu comecei a escrever, a gente começou a trabalhar para fazer o Grupo Fundição. E aí o Felipe veio e falou, ó, já temos um canal. E eu lembro até hoje que ele falou assim, nosso canal já tem 11 inscritos. E eu ainda falei assim, caramba, eu faço aniversário no dia 11 de janeiro. É tudo número 1. Então isso é bacana, eu acho que tem alguma coisa aí. E aí eu falei, pena que agora não vai ser 11, vai ser 12, que eu tô me inscrevendo. E ali a gente começou a trabalhar, aí eu deixei claro pro Kais que a gente não iria colocar a série lá. Logo depois da nossa decisão, a nossa série saiu do canal deles, sumiu. Primeiro começou a sumir episódios, aí depois, Daniel, o que tá acontecendo? Aí voltava o episódio. E aí a gente começou a trabalhar na segunda temporada, começamos a gravar e a gente achava que a gente sabia tudo, a gente ficou muito mais fácil. Então agora o Ian tem uma casa e a gente conseguiu tudo emprestado, casa de fulano, isso, aquilo, e a gente foi fazendo essa loucura e todo mundo muito animado, muito afim de fazer. E assim nós começamos a segunda temporada, começamos a gravar ela pouco tempo, acho que não foram nem 3 meses depois que a gente fez encerrou a primeira temporada, né? E foi muito gostoso, muito gostoso. E aí, diante de tudo, né, a gente gravando e tal, fizemos testes, e aí o Felipe chamou o Anderson para fazer o Ives, a gente já conhecia, o Anderson, né, já estava no processo da série da Michelle Caran, então eu já conhecia, já tinha visto no teatro. O Cris também, que veio através do Anderson. E eu falei, Cris, eu sei que você não tem idade para ser meu pai, mas eu queria que você fizesse esse personagem e tal. E a gente ainda tava falando de iguais, que era um desejo do Cris de fazer também. Eu falei, calma que a gente chega lá e tal. Vamos ver, quem sabe. Enfim. E aí foram trazendo, a gente fez teste. E aí foi onde veio o Natan, que fez a Maria. Eu lembro muita gente, eu tava lá nesse dia, porque eu não vou pros testes, mas esse dia da segunda temporada eu fui. E aí a gente começou e tal, e quando a gente viu que a gente ia gravar, a gente teve o primeiro problema, que foi o Gaio, que fazia o Marcos, ele tava com uma vida muito corrida, muito mesmo. E ele falou, gente, eu só tenho domingo de 7 às 9 que eu posso gravar. Fora isso, a minha semana tá toda comprometida. Porque domingo, 9 horas, eu começo a dar aula e eu vou até a noite. E eu já tinha feito que ia ter o acidente, ia ter o lance da cadeira, ia ter toda aquela situação. Então, assim, eu precisava preparar o público, humanizar muito o Marcos. E eu falei, cara, eu vou precisar muito desse cara, vou precisar muito do Gaio. E aí, em comum acordo, a gente falou, então, já tínhamos saído o Léo, eu falei, cara, não posso começar a série sem o Marcos. Eu falei, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar que o Marcos se despede. E aí, mais uma vez, a sensatez do Felipe, o Felipe veio falando comigo sobre que tinha aparecido um rapaz no teste, que ele achou muito parecido com o Gaio, que era o Andrei. Eu falei, cara, eu conheço o Andrei. Sou fãzaço desse cara e tal. Meu Deus, e blá, 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 não acredito que ele foi e tal. Ele falou, Tony, ele fez teste, ele seria o Lipe, que era o vilãozinho, né, da segunda temporada ali, que perturbava o Henrique lá e tal, era o ex do Henrique.
E aí o Felipe falou assim, e se a gente fizer isso, e o Andrei fizer o Marcos, pela semelhança que o Felipe via entre ele e o Gaio. Eu falei, mas não, vai ficar... Aí, Felipe, amigo, vem. Aí, mais uma vez, a sensatez do Felipe. Olha aqui, vem aqui. Marvel trocou fulano, botou outro, entubou. Império, Drica Moraes teve que sair, Marjorie Cristiano voltou, fingiu que tomou um chá de jacaré e voltou, rejuvenesceu e continuou. Falei, amigo, a gente não pode... existe aquela frase, o show não pode parar. Vamos ver como que a gente faz. A gente tem que fingir que nada aconteceu. E aí, pensando nisso, eu escrevi um episódiozinho que seria essa apresentação do Marcos, né? Que é o Andrei chegando e a gente falando, né? Cara, você tá diferente. Aí ele, mas diferente como? Aí, tipo, tirou o óculos que o Gaio usava. Ele falou, botei lente, tirei e tal. A gente botou ele com umas outras roupinhas e tal pra parecer diferente. E a gente falou que o público aceite. Durante anos foi a resposta que eu mais tive. A pergunta que mais me fizeram foi: trocou o ator que fez o Marcos na primeira temporada? Por que trocou o ator que fez o Marcos? E eu sempre falava, porque o Gaio não podia continuar. Eu me limitava a falar isso. Mas foi trabalho. Muita gente falou, eles brigaram, eles não se falam mais. Ouvi muita mentira e eu assim, meu Deus. E às vezes eu lia esperto do Gaio e falava, deixa eles acharem, não vamos... Deixa eles acharem que é melhor. Mas nunca brigamos com o Gaio nunca abandonou o projeto. Foi uma decisão em comum acordo, pensando no bem-estar e no trabalho dele que precisava seguir. E pensando que a série também não podia parar, porque era o momento da gente continuar. E aí o Andrei veio trazendo aquele Marcos, mas com totalmente uma energia do Andrei, trazendo o Marcos até um pouco diferente. E era a ideia, a gente queria que lembrasse o Marcos, era o mesmo personagem, mas a gente também queria que o público soubesse que era outro ator fazendo. Então, que tivesse a identidade, que tivesse um pouco do Andrei. E graças a Deus isso deu certo. E aí, Beto, a gente já sabia que o Nando ia ter uma participação maior, que ia ter essa gravidez da irmã e blá, blá, blá. Enfim, eu sei que tudo foi conspirando para dar certo. A gente começou a gravar com o Andrei e parecia que ele já era o Marcos, parecia que ele já estava com a gente há muito tempo. Então, assim, ele foi inserido naquele contexto e a gente também trouxe o Nando, né, que até então não fazia parte da galera, ele só estava no último episódio da primeira. E aí, tudo meio que foi se encaixando, graças a Deus. E aí as gravações eram uma loucura. Eu lembro que a gente gravou um dia, a gente começou a gravar tipo 6 da manhã e a gente foi até 4 da manhã do dia seguinte, pra fazer aquela sequência da casa nova do Ian, eles brincando lá de mímica e tal, e a Leila chegando. Ou seja, a gente gravou aquilo incansavelmente. Foi uma sequência que a gente gravou tudo nesses 2 dias e tal. A gente tinha um apartamento e a gente não tinha ele por muito tempo, então vamos gravar tudo. Só que a gente deu com a cara na porta, né? Porque a gente só gravou de 1 a 2 episódios. Faltava ainda mais de 10. E a gente foi. E aí o Alex, que fazia o Silveira, gentilmente cedeu a casa dele, que era no mesmo prédio, o apartamento tinha a mesma configuração. Ele falou, pode gravar aqui. E a gente virou a casa dele de cabeça para baixo. Como a casa do Alex a gente tinha, né? O Alex permitia que a gente tivesse total liberdade, eu centralizei muita cena, ou era a rua externa pra ela, ou era na casa do Ian. Então os encontros eram na casa do Ian, tudo acontecia na casa do Ian. Eu lembro que a gente chegava, aquele montão de gente, um montão de mala, equipamento, vai tudo pro quarto, grava-se na sala. Traz que agora volta tudo pra sala que tem que ir pro quarto. Corre todo mundo pra cá, porque a gente vai gravar no banheiro e tal. E era assim. E a gente passava dias inteiros juntos. Eu lembro que era tão gostoso que às vezes a gente marcava assim, fulano, você só vai gravar à tarde. Ele, mas eu vou de manhã para ajudar. E ali ficava. Eu lembro que a gente só comia nas gravações macarrão com salsicha. Foi mais de ano comendo isso. Por quê? Era uma coisa fácil, rápida e barata de fazer. Quando a gente tinha um pouquinho a mais, a gente botava uma carne moída, que era raramente, dá para contar no dedo dessa mãe da sobradeiro, quantas vezes foi. E quando melhorava um pouquinho, a gente botava uma calabresa no lugar da salsicha. Então, mas era macarrão e tal. E quando muito, vinha uma Coca-Cola pra tomar ali e tal, pra quem não bebia, suquinho e tal, e tudo mais. O Alex também sempre, gente, tem um pãozinho, gente. Então a gente foi assim, na camaradagem. E graças ao Alex, né, que ainda fazia o Silveira, que também foi só uma participação, eu decidi, pelo ímpeto dele, pela ajuda, pela boa vontade que a gente via de não esperar nada em troca, mas de fazer
e querer fazer, o Alex conseguiu o salão onde a gente gravava a escola da Michelle, só que a gente só podia gravar às quintas-feiras depois das 10 da noite. Então todas as cenas que vocês veem ali dentro, a gente gravava de madrugada. A gente saía dali de 4 da manhã, chegava às 10 da noite, gravava até às 4. E tinha que 4, porque Francisco levantava cedo pra trabalhar. E ele falava, gente, até 4 tá beleza, que eu vou, durmo, 7 horas eu tô indo trabalhar. E a gente ficava até às 4, às vezes Francisco vai, a gente continuava e tal. Tem muita cena da segunda temporada que é só eu gravando, olhando pra parede. E depois vinha outro ator, gravava, como se estivesse falando comigo, a edição juntava, a gente não tava junto. Por quê? Eram horários loucos e tal. E aí a gente tinha várias coisas para poder fazer, e a gente gravou também muito rápido a segunda temporada, né? Não demorou muito, mesmo sendo mais episódios do que a primeira. E aí, a gente fez um combinado, eu e o Felipe, não vamos colocar ela no ar antes de ter pelo menos 90% gravada. Porque às vezes esses 10% que faltam gravar, a gente demora muito para gravar e tipo, tá chegando a época de tal, de colocar no ar e a gente não gravou. E a gente não queria repetir coisas da primeira, que era gravar, teve cenas da primeira que a gente gravou no domingo de manhã, o Felipe correu, editou no próprio set onde a gente estava gravando, colocou no episódio que só tava faltando essa cena e subiu pro canal. Entendeu? Porque acho que entrava às 6 horas da tarde. A gente gravou, eu lembro que teve episódios que a gente gravou ao vivo. Teve episódios que a gente gravava. O máximo que a gente fazia era gravava as cenas um dia antes. Mas algumas cenas a gente gravou no dia de ir ao ar. Então a gente não queria repetir isso. Então a gente conseguiu barzinho. Aí o Andrei também tinha bons contatos. O Andrei conseguiu sala, conseguiu isso, conseguiu aquilo, conseguiu. Então, assim, as pessoas que foram chegando, elas foram chegando, além de trazer a sua energia, a sua animação, até mesmo para dar uma carregada na nossa, que já tinha feito a primeira e também estava a fim de fazer a segunda, mas eles também trouxeram elementos que iriam nos ajudar para deixar a série mais bonita e tal, como casa, como locais. E aí eu comecei a escrever cenas para esses locais, porque agora nós temos o local. Então isso facilita, né? E tudo foi bacana, assim. E aí comecei a escrever e sempre perguntando às pessoas, né? Sempre ouvindo as pessoas. E tinha uma interação muito boa da primeira temporada e tal. Muita gente ainda vinha falar comigo da primeira e eu escrevendo a segunda. Então eu ouvia pessoas que queriam isso, queriam aquilo, mas eu já tinha uma ideia da história que eu queria contar. E eu sempre, assim, como escritor, eu escrevo primeiramente para mim, né? Eu não tenho a pretensão de agradar todo mundo, mas claro, eu penso muito. Se eu me emociono, alguém vai se emocionar. Nem todos. Se eu me divirto lendo e escrevendo, alguém vai se divertir. Se eu fico chateado, se eu fico puto da vida com alguma coisa, vão ficar também. Então eu imaginava assim, vai ser, mas sempre ouvindo as pessoas, o que as pessoas achavam, o que elas estavam sentindo enquanto a gente estava, enquanto eu estava escrevendo, enquanto a gente estava no ar com a primeira temporada, para poder saber o que funciona, o que não funciona. E ali muitas pessoas vieram, eu fazia parte de alguns grupos de WhatsApp, e era enxurrada de mensagens, e todo mundo falando todo tipo de coisa. Eu falei, caramba, isso foi legal, isso começou a ficar bacana. E a gente foi sem medo de ser feliz, sem medo de errar, entendeu? A gente só queria contar uma história. E aí, nós não tivemos tantas dificuldades para fazer, claro, né? Eram mais cenas, eram mais episódios, então isso demandou mais tempo, isso demandou um pouco mais de trabalho, né? E eu lembro que a gente pensou assim, vamos gravar isso com 3 meses. Não, a gente demorou, acho que mais uns 7 a 8 meses para gravar. Justamente por conta do tempo de todo mundo, por conta de trabalhos, de viagem, e juntar todo mundo. Mas assim, ainda era muito fácil de fazer isso. Eu não posso na quinta, mas eu posso na sexta, então tá tudo resolvido. A gente não tinha hora para gravar e nem dia, era o dia que podiam. E a gente ia fazendo e tal. E à época a gente ainda gravava 7, 8 cenas por dia, né? E um episódio de Forte tinha, às vezes, 45 cenas. E como a gente não grava na ordem, a gente ia fazendo. E aí foi acontecendo, a série foi pro ar. Claro que no início foi estranho para algumas pessoas, o Andrei tá ali, mas não era outro ator e tal. E parecia que as pessoas estavam mais preocupadas com isso. E eu ficava, vejam a história, vejam a história, vejam a história. E foi aquela loucura toda.
E aí veio Daniel Manhães pra poder, né, fazer o Pavel, que eu queria que fosse um ator bonitinho, fofinho, que eu falei, eu preciso que as pessoas se apaixonem por ele, porque eu sei que eu vou matar ele. Já sabia que ele ia morrer. E quando ele veio, eu falei, você vai morrer? Ele, não, tudo bem e tal. E assim, ele foi fazendo e eu fui tomando tanto gosto, assim, eu fui gostando tanto do casal, Marcos e Pavel, que chegou um momento que eu falei, não sei se eu vou matar ele, não. E aí, mas a cena era muito legal, e aí Beto conseguiu que a gente fosse gravar lá na escola de teatro do Wolf Maia, que o Beto fazia, Wolf Maia, e a gente foi lá fazer a peça do Ian e tal, e tudo mais. E aí, aquela coisa toda, e tipo, todos os atores que podiam foram pra fazer figuração, e a gente tentando pegar só as costas, porque não podia mostrar, mas também não podia mostrar que o teatro tá vazio, enfim, foi uma loucura, a gente improvisou muito pra poder fazer e pra entregar uma coisa bacana. E aí, a Aleixo me apresentou a Clara, que era uma... Era não, né? É uma pessoa que depois se tornou até editora, editou a terceira temporada. Depois eu falo sobre isso na terceira. Mas ela era maquiadora também, e ela veio pra fazer a maquiagem. Ela falou que ela precisava, a gente conseguiu, pra fazer a maquiagem do acidente. E a gente demorou uma noite, assim... A gente começou a gravar, né? Tipo, 7 da noite num domingo, e foi assim, entrou a madrugada pra fazer. A cena nem é tão longe daqui, a rua, a gente optou por uma rua que fosse mais silenciosa, até para poder fazer, e domingo também era mais deserto, e nós fomos. E lá a gente gravou tudo, e depois veio a parte da maquiagem e tal, e tudo mais. E quando eu vi Daniel e o Andrei dentro daquele carro, mesmo eu sabendo, eu vi eles fazendo a maquiagem, quando eu vi o Daniel ali com a mão, e aquele sangue, aquilo tudo, eu juro que eu saí, eu me afastei, eu chorei. Porque assim, eu não sei se ali tinha um pouco de sentimento do Ian, né, e tal, mas eu falei, meu Deus, que eu nunca passe por isso, eu, Tony, né. E ali eu voltei, chamei o Felipe no canto e falei, eu não vou matar ele não, ele vai recuperar. E aí eu pensei, mas eu preciso que ele morra pra história seguir. Senão, ok, o Marcos vai ser cadeirante, mas tem um amor do lado, superou. E eu falei, meu Deus, e esse dilema? E aí Daniel falou, não, me mata, deixa eu morrer, gente. Vamos, tal. E o Felipe também. E aí foi. E aí, quando a cena ia pro ar, ela tava diferente. Terminava com a batida, acabou o episódio. E aí a primeira cena do episódio seguinte seria mostrando. E aí o Aleixo falou, eu acho que não. E se a gente colocar o primeiro take dele já ensanguentado e aí acabar o episódio, acho que vai ser mais impactante. E o Aleixo sempre deu ideias, e às vezes o Felipe falava, não. Mas essa o Felipe falou, acho que vai funcionar. E colocou, e realmente funcionou muito. Foi impactante, porque a gente também manteve todas as fotos que a gente tirou, todos os bastidores dessas cenas, a gente só colocou ao ar, só postou e fez depois que a cena foi pro ar. Antes a gente manteve segredo para que ninguém soubesse, para que ninguém imaginasse que isso fosse acontecer. E aí, já era próximo ao episódio final, e aí foi aquela loucura de saber que o Marcos se acidentou. E aí, esse foi o nosso maior desafio, né, até então, que era colocar um gay cadeirante. E eu queria falar sobre isso. Enfim, conseguimos uma cadeira através do Andrei. Essa cadeira ficou no carro do Felipe por mais de ano. Pra onde a gente ia, essa cadeira ia junto. Era horrível, porque ela não cabia na mala. A gente colocava ela atrás, assim, a gente sentava e a cadeira vinha um pouquinho. Às vezes o Felipe freava, a gente, pá, e metia a cabeça. Era horrível. E todo mundo falava, pra que Tony inventou de escrever pra cadeira? E eu também ficava puto, porque eu falava, eu não quero essa cadeira mais. E se a cadeira foi, eu não vou. Mas a cadeira tinha que ir. E eu queria contar a história do Marcos cadeirante pra terceira temporada, né? Mas eu precisava que isso acontecesse na segunda para o pessoal já se acostumar e tal, para também não começar a temporada já com um acidente e tudo. E foi. A cadeira se tornou uma coisa assim, presente, né? Um objeto muito presente. A gente estava com essa cadeira o tempo todo. Às vezes até, Felipe, mas não tem cena da cadeira. Deixa, vai que precisa e tal. O Andrei fez todo um laboratório, fez toda uma pesquisa também, ele, para aprender como sentar na cadeira, que não podia mover, com a posição e tudo. E a gente tinha muita preocupação também em não fazer algo que fosse caricato, que as pessoas se sentissem constrangidas ou ofendidas. A gente queria mostrar a realidade de um cadeirante, mostrar de forma bem humana e tal. E aí, finalzinho daquela temporada e tal,
eu queria ter a passagem de tempo, eu queria que o Marcos, ele começasse a pensar em amor de novo, mesmo depois daquela tragédia de perder alguém que ele amava de uma forma tão trágica e cruel. E aí veio o Vitor e a gente foi encerrando a temporada desse jeito e tal. E aí eu já sabia também que vamos ter uma terceira temporada. E aí eu já estava, enquanto a gente terminava de gravar a segunda, eu já estava escrevendo coisas que eu queria ter na terceira. Enquanto ela estava no ar, eu fui escrevendo. E ali ainda o Arthur falou, Tony, eu não vou estar mais no Rio. Eu vou ter que dar uma saída do Rio e eu não tenho prazo de voltar. Eu não quero deixar vocês na mão, mas eu preciso dar um desfecho e tal. Se eu voltar e vocês estiverem gravando, eu faço uma coisa aqui, eu faço uma coisa ali, mas enfim. E a gente já tinha gravado a segunda e eu pensei, calma, vamos nos despedir do jogador na terceira. Mas deixa eu pensar. A gente tentou de todas as formas prolongar o Arthur aqui, conseguimos prolongar por algumas semanas, mas era a vida dele, ele tinha planos e a gente jamais ia deixar com que ele não realizasse os sonhos dele para estar realizando o nosso. A gente também não é egoísta a esse ponto. Mas isso é assunto para uma próxima conversa, para um próximo vídeo. E foi mais ou menos isso, né? Espero que eu tenha respondido, sanado algumas dúvidas, tirado algumas coisinhas, caraminholas da cabeça de alguém que teve. Falado algumas coisas aqui, algumas curiosidades que talvez vocês nem imaginavam e tal, da segunda temporada. Essa que eu já falei é primeiro lugar pra mim, é a top das top pra mim. Amei essa temporada. Não que eu não goste das outras, mas assim, a segunda foi por N fatores. Foi pelo momento, foi por ela ter chegado, ser a primeira coisa do canal, Grupo Fundição, pela forma, pela vontade que a gente tava de contar essa história. Então, ela tem um sabor muito especial. Então, por isso que ela tá lá. E as outras também estão do lado, não estão nem abaixo. E é isso. Espero que a gente se encontre semana que vem para falar da terceira temporada, que até então foi a nossa temporada, acho que mais polêmica. Muita coisa para eu contar para vocês. Espero que vocês acompanhem, comentem esse vídeo, mande para todo mundo. E saibam que antes de qualquer coisa, em todas as temporadas, vocês, nosso público, a galera que curte o nosso trabalho, vocês são parte dessa história, vocês são parte fundamental dessa história. É para vocês, por vocês, que a gente está aqui até hoje e contando outras histórias e chegando ao final dessa loucura, dessa viagem maluca e gostosa que foi For, que é a 7ª e última temporada. Então, beijo no coração de vocês. A gente se vê semana que vem falando sobre For, a terceira temporada. Tchau, gente. Até lá.